Vamos ver a Melchiona humilhando essa bolsonarista que resolveu defender o que? A Cássia Kiss. Olha que falta. Nós estamos aí, no Brasil, simplesmente ocupando o 5º lugar no ranking de feminicídio, ou seja, mulheres que morrem todos os dias. E a gente, como a deputada Rosana muito bem colocou, a gente ouve muito discurso, muita pauta identitária e ideológica, mas a gente não tem eficácia, a gente não tem efetividade, e a gente vê muitas vezes a instrumentalização de pessoas e grupos para avançar uma agenda que é política, uma agenda que é de poder. É impressionante que alguns parlamentares parecem que vivem na Disney, parecem que vivem em um país diferente do nosso, parece que tem uma realidade paralela que não olham a realidade na qual ela se encontra, ou seja, o Brasil que está com recorde de feminicídio. Então eu não sei onde esses parlamentares vivem, ou então realmente dá para entender, porque eles estão descolados da realidade do Brasil. Agora, ministra, desde a gestão passada da ministra Cida, que inclusive esteve aqui presente nessa comissão, foi feita até mesmo uma pergunta que muitos caíram na risada, acharam engraçado, mas é até o fio condutor, eu diria, de qualquer política pública, a gente conceituar certas coisas. O deputado Nicolas, por exemplo, fez uma pergunta que era: qual é o conceito, por exemplo, ao ministério do que é mulher? E aí todo mundo riu, achou graça. Mas por que ele fez essa pergunta? Porque, de fato, se o Ministério até hoje não sabe conceituar, se paira no subjetivismo, se o Ministério não sabe conceituar o básico, como é que vai elaborar políticas públicas para as mulheres? E, sinceramente, qual a necessidade de um Ministério de Mulheres, como proteger mulheres, se não sabe nem o conceito básico? Isso não é debate acadêmico, não. Isso não é questão retórica, teórica, não. Aqui é uma questão básica. Para a elaboração de políticas públicas, precisamos de conceitos, precisamos saber, de fato, o que estamos tratando. Então, isso a gente, com toda sinceridade, a gente não vê no fio condutor desse ministério. Então, a gente precisa saber, objetivamente, aqui, né, se estamos falando de uma realidade objetiva, baseada, por exemplo, no sexo biológico, ou de uma construção subjetiva baseada em identidade. Obrigado, isso para a gente saber quais são as políticas públicas adotadas. E aqui, trazendo um caso concreto... Edivaldo Celina. Recentemente, aqui, ó, só. no Rio de Janeiro, teve um episódio lastimável. Uma mulher, uma atriz, a Cássia Kiss, ela se sentiu constrangida ao ingressar em um banheiro feminino, se sentiu intimidada e, no entanto, reclamou. E aí, o que aconteceu foi que, em vez de a presidente da comissão, por exemplo... Essa Cris Tonieto, Xanda, eu não acho ela só irritante, eu acho ela perigosa, tá? Ela é perigosa, bicho. Ela é uma pessoa horrorosa. Horrorosa. Obrigado pelo 5 no Pix também, Socorro. Obrigado a todo mundo aí que ajudou a gente. Muito obrigado a todo mundo, viu, gente? Que coisa maravilhosa vocês todos aqui nos ajudando. Mandando 10, mandando 5. Fechamos aí a nossa metinha. Vamos só ouvir essa moça horrorosa. Apurar o ocorrido, tentar ouvir, entender o que aconteceu, simplesmente foi favorável nas redes sociais à outra parte. A mulher trans, que simplesmente até expôs mulheres dentro de um banheiro feminino. Então não houve nem uma apuração. Simplesmente a Cássia Kiss foi cancelada nas redes sociais pela militância trans. E aí eu pergunto, se esse ministério... Não foi cancelada, ela agrediu, né? A utilização desses banheiros femininos exclusivos, ou se vai reverberar e aceita esse tipo de situação, porque uma mulher foi constrangida, uma mulher foi intimidada, mas por não rezar a cartilha do ministério, por não rezar a cartilha dessa pauta identitária, essa mulher foi simplesmente, desculpa a expressão, escorraçada, sobretudo nas redes sociais. Então é algo muito lastimável, né? A gente vê que simplesmente, institucionalmente, eu quero saber, né, por parte do Ministério, a posição do Ministério frente a isso, porque achei algo muito grave. Então, ministra, é muito triste a gente perceber a que ponto nós chegamos no nosso Brasil. Senhora, é muito triste. Repito, que está num ranking de feminicídio e que a gente deveria estar preocupado aqui, sim, com o combate ao feminicídio. A gente deveria estar ouvindo Vossa Excelência falar dos dados estratégicos, do plano de... Vamos pular essa desgraçada e ir para o que interessa, que é a Melchiona. De feminicídios, tem gente preocupada com banheiros. Obrigado, Marilene. Vai salvar a vida das mulheres.
Eu realmente não me contento, porque governo que seja, nós temos que enfrentar a violência doméstica e familiar. Agora, faz diferença, ministra Márcia, um presidente que reconheça o machismo e lance um pacto contra os feminicídios e um outro que diga que as mulheres são fraquejadas e convide turistas a vir fazer turismo sexual no Brasil, como aconteceu no governo Bolsonaro. Aliás, faz diferença alguém que reduziu o orçamento pífio das mulheres, pífio, que é uma vergonha. Em 2020 e 2021, nos anos de governo Bolsonaro, a 12 milhões de reais. E nós mais que triplicamos nesse governo, se tudo ocorrer como imaginado, mas nós precisamos de mais. Nós precisamos de mais. O Ministério das Mulheres precisa estar fora das políticas do arcabouço fiscal. Só o que me indigna é a demagogia daqueles e daquelas que, durante o governo Bolsonaro, ficaram em silêncio quando reduziram a zero várias políticas para salvar a vida das mulheres. A Casa das Mulheres Brasileiras, que está parada no Rio Grande do Sul, por demora do governo do Estado, ficou 6 anos parada porque o Temer paralisou políticas de expansão e porque o governo Bolsonaro também. Sim. E essa turma não cobrava. E nós queremos, sim, salvar a vida das mulheres agora. Só que aí vem para a comissão fazer transfobia, alguns e algumas. Vem para a comissão discutir banheiro e não vem para a comissão discutir um plano concreto de construção de casas da mulher brasileira, de construir um plano que obrigue, ou que pelo menos pressione os governadores a fazer a sua parte. O estado de São Paulo, governado por essa gente, é um dos que tem maior recorde de feminicídio e que tem maior dificuldade para colocar as tornozeleiras. As tornozeleiras salvam a vida das mulheres. Eu tenho muito orgulho de ser autora dessa lei, uma das principais leis nessa legislatura para salvar a vida das mulheres. Porque vocês sabem, e eu sei que a nossa presidenta, deputada Sâmia, sabe, vocês sabem que das mulheres protegidas por tornozeleira, quantas estão vivas no Rio Grande do Sul? Todas. Todas. E aí, tem algumas que vêm para cá. Fazer, eu não vou dizer palhaçada, porque eu tenho muito respeito pelos palhaços. Fazer a gente perder tempo ao invés de discutir políticas concretas para salvar a vida das mulheres. São os mesmos que não querem regulamentar as redes sociais, onde circulou um caso de estupro, um vídeo de estupro de crianças de 7, 10 anos. Onde circulou, a deputada Érica, um vídeo que ensinava a fazer o que fazer quando a mulher dizia não. E elas são contra regulamentar. São as mesmas que foram contra lá atrás. Discutir, eu peço 30 segundos para concluir, gênero nas escolas, que poderia estar ensinando meninos a não agredir e meninas a não aceitar. E elas tiraram do Plano Nacional de Educação. Então, todas as... sem falar da política de expansão de armas no governo Bolsonaro, que saltou para 900 mil CACs e as armas são responsáveis de 20% a 30%, ou seja, são as armas usadas nos casos de feminicídios, e a expansão de grupos de ódio, não só neonazistas, como também de misoginia pura, como Red Pill, etc. Agora, o nosso trabalho é duro. E a gente precisa garantir que haja recursos para salvar a vida das mulheres. Realmente é uma epidemia por várias razões, inclusive por esse déficit de governos reacionários e machistas e misóginos lá atrás, que autorizam a violência contra as mulheres, mas a gente derrotou esse governo justamente para poder reagir e salvar a vida das mulheres. Então, ministra, seja bem-vinda, e a gente quer discutir muito com a senhora como avançar ainda mais na legislação e nas políticas públicas para salvar as mulheres brasileiras, todas as mulheres, porque nós queremos todas vivas. Maravilhosa. É isso. Desculpa, querida. Desculpa, não sabia. Obrigada, deputada Fernanda Melchiona, por suas colocações sempre muito necessária e brilhante. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!